1 Reis, o rei Davi ordenou: chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Giom. Salomão deve ir montado em minha mula. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungirão rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Em seguida, acompanhem Salomão de volta para cá, e ele se sentará em meu trono. Será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Amém, respondeu Benaia, filho de Joiada. Que o Senhor, o Deus de meu senhor o rei, confirme suas palavras, e que o Senhor esteja com Salomão como esteve com meu senhor o rei, e que torne o reinado de Salomão ainda maior que o seu. Então o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal do rei levaram Salomão à fonte de Giom, e Salomão foi montado na mula que pertencia ao rei Davi. Ali o sacerdote Zadok pegou uma vasilha de óleo da tenda sagrada e ungiu Salomão. Em seguida, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todos acompanharam Salomão, tocando flautas e soltando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Adonias e seus convidados ouviram a celebração bem na hora em que terminavam o banquete. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou: o que está acontecendo? Por que a cidade está nesse alvoroço? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Entre, disse-lhe Adonias. Você é um homem de bem. Com certeza traz boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi, nosso senhor, proclamou Salomão o novo rei. Enviou-o à fonte de Giom acompanhado do sacerdote Zadok, do profeta Natã e de Benaia, filho de Joiada, sob a proteção da guarda pessoal do rei. Salomão ia montado na mula que pertence ao rei, e Zadok e Natã o ungiram rei na fonte de Giom. Acabam de voltar, e a cidade inteira está festejando com grande alegria. Esse é o motivo de todo esse alvoroço. Além disso, agora mesmo Salomão está sentado no trono real, e todos os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e lhe disseram que o seu Deus torne a fama de Salomão ainda maior que a sua, e que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu. E, deitado na cama, o rei curvou-se em adoração e disse: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono enquanto ainda estou vivo para ver isso acontecer. Então, em pânico, os convidados de Adonias se levantaram da mesa do banquete e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda sagrada e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube que Adonias, por medo, estava agarrado às pontas do altar e dizia: que o rei Salomão jure hoje que não matará a mim, seu servo. Salomão respondeu: se ele for leal, não se tocará num só fio de cabelo de sua cabeça. Mas, se ele demonstrar más intenções, morrerá. Então o rei Salomão mandou chamar Adonias, e eles o retiraram de junto do altar. Ele veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. Capítulo 2. Quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão: vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que for. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez. Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Além disso, você sabe o mal que Joabe, filho de Zeruia, me fez quando assassinou os 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner,
e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou como se fossem inimigos de guerra. Mas era tempo de paz. Assim manchou seu cinto e sua sandália com sangue inocente. Faça com ele o que lhe parecer melhor, mas não deixe que envelheça e desça à sepultura em paz. Seja bondoso com os filhos de Barzilai e de Gileade. Faça deles convidados permanentes à sua mesa, pois cuidaram de mim quando eu fugia de seu irmão Absalão. E lembre-se de Simei, filho de Gera, de Baurim, da tribo de Benjamim. Ele lançou contra mim uma terrível maldição quando fui a Maanaim. Quando ele desceu ao meu encontro no rio Jordão, jurei pelo Senhor que não o mataria. Contudo, esse juramento não o torna inocente. Você é um homem sábio e saberá providenciar para ele uma morte sangrenta em sua velhice. Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Reinou por 40 anos sobre Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão se sentou no trono de seu pai Davi, e seu reinado foi firmemente estabelecido. Certo dia, Adonias, filho de Agite, foi falar com Batseba, mãe de Salomão. Ela lhe perguntou: "Você vem em paz?" "Sim, venho em paz", disse ele. "Na verdade, tenho um favor a lhe pedir." "O que é?" perguntou ela. Ele respondeu: "Como você sabe, o reino era meu por direito. Todo Israel esperava que eu fosse o próximo rei. Mas a situação mudou e o reino foi para meu irmão, pois o Senhor quis assim. Agora tenho apenas uma coisa a lhe pedir. Por favor, não deixe de me atender." "O que você quer?" perguntou ela. Ele disse: "Fale em meu favor ao rei Salomão, pois sei que ele a atenderá. Peça que ele permita que eu me case com Abisag, a jovem de Sunem." "Está bem", respondeu Batseba. "Vou falar com o rei por você." Então Batseba foi até o rei Salomão para falar com ele sobre o pedido de Adonias. O rei se levantou do trono para recebê-la e se curvou diante dela. Depois que o rei voltou a sentar-se, ordenou que trouxessem um trono para sua mãe. E ela se sentou à sua direita. "Tenho um pequeno pedido a lhe fazer", disse ela. "Espero que não deixe de me atender." "O que é, minha mãe?" perguntou ele. "Eu não recusaria um pedido seu." Ela respondeu: "Permita que seu irmão Adonias se case com Abisag, a jovem de Sunem." "Como pode me pedir que entregue Abisag a Adonias?" disse o rei Salomão. "Peça de uma vez que eu dê o reino para ele. Sabe bem que ele é meu irmão mais velho e que conta com o apoio do sacerdote Abiatar e de Joabe, filho de Zeruia." Então o rei Salomão fez um juramento diante do Senhor: "Que Deus me castigue severamente se Adonias não tiver selado seu destino com esse pedido. O Senhor me confirmou e me colocou no trono de meu pai Davi, e estabeleceu minha dinastia como prometeu. Portanto, tão certo como vive o Senhor, Adonias morrerá ainda hoje." E o rei Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Adonias, e ele foi morto. Depois, o rei disse ao sacerdote Abiatar: "Volte para sua casa em Anatote. Você merece morrer, mas não o matarei hoje, pois você carregou a arca do Senhor soberano para meu pai Davi, e o acompanhou em todas as dificuldades dele." Então Salomão depôs Abiatar de seu cargo de sacerdote do Senhor e, desse modo, cumpriu a profecia do Senhor em Siló a respeito dos descendentes de Eli. Essas notícias chegaram até Joabe. Embora não houvesse apoiado a revolta de Absalão, ele tinha dado seu apoio a Adonias. Por isso fugiu para a tenda sagrada do Senhor e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube disso e enviou Benaia, filho de Joiada, para executá-lo. Benaia foi à tenda sagrada do Senhor e disse a Joabe: "O rei ordena que você saia." "Não", respondeu Joabe, "vou morrer aqui." Então Benaia voltou ao rei e lhe contou o que Joabe tinha dito. "Faça o que ele diz", respondeu o rei.
Mate-o ali junto ao altar e sepulte-o. Assim removerá de mim e da família de meu pai a culpa pelos crimes injustificados que Joabe cometeu. O Senhor o punirá por sua culpa no assassinato de 2 homens mais justos e melhores que ele. Sem que meu pai soubesse, Joabe matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre Joabe e seus descendentes para sempre, e que o Senhor conceda paz a Davi, seus descendentes, sua dinastia e seu trono para sempre. Benaia, filho de Joiada, voltou à tenda sagrada e matou Joabe, que foi sepultado em sua casa no deserto. Então o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, comandante do exército em lugar de Joabe, e o sacerdote Zadok em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse: construa uma casa em Jerusalém e more aqui. Não dê um passo fora da cidade para ir a qualquer outro lugar. No dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, certamente morrerá e será responsável por sua própria morte. Simei respondeu: sua sentença é justa, farei o que meu senhor o rei ordena. E Simei morou em Jerusalém durante muito tempo. 3 anos mais tarde, porém, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Quando alguém disse a Simei onde eles estavam, ele selou um jumento e foi até Gate procurá-los. Ao encontrá-los, levou-os de volta a Jerusalém. Salomão soube que Simei tinha saído de Jerusalém, ido a Gate e voltado. O rei mandou chamá-lo e perguntou: não o fiz jurar pelo Senhor e não o adverti de que não fosse a lugar algum, pois do contrário certamente morreria? E você respondeu: sua sentença é justa, farei o que ordena. Então, por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a minha ordem? O rei também disse a Simei: certamente você se lembra de todas as maldades que fez a meu pai Davi. Que o Senhor faça esse mal recair sobre sua cabeça. Mas que eu, o rei Salomão, receba as bênçãos do Senhor e que sempre haja um descendente de Davi neste trono na presença do Senhor. Então, por ordem do rei, Benaia, filho de Joiada, levou Simei para fora e o matou. Assim, o reino de Salomão foi firmemente estabelecido. Capítulo 3. Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi até terminar a construção do palácio real, do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia sacrifícios nos altares das colinas de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai, Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou, no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso, Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos,
Atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu: riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer a meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da arca da aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e ofertas de paz. Depois, ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais. Algum tempo depois, 2 prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas: por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos só nós 2 na casa. Não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite, porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então ela se levantou de noite, tirou o meu filho do meu lado enquanto eu dormia e o pôs para dormir ao lado dela. Depois colocou o filho dela que estava morto em meus braços. De manhã bem cedo, quando fui amamentar meu filho, ele estava morto. Quando o observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era meu. Não, interrompeu a outra mulher. O filho morto era seu, e o vivo é meu. Não, disse a primeira mulher. O filho vivo é meu, e o morto era seu. E assim elas discutiram diante do rei. Então o rei disse: vamos esclarecer as coisas. As 2 afirmam que o filho vivo é seu, e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. Ele disse: cortem a criança viva ao meio, e deem metade a uma mulher e metade a outra. Então, por causa de seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: não, meu senhor, dê o menino a ela. Por favor, não o mate. A outra mulher, porém, disse: muito bem, ele não será nem meu nem seu. Dividam a criança ao meio. Então o rei disse: não matem o bebê. Deem o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. Capítulo 4. O rei Salomão governou sobre todo Israel, e estes foram seus oficiais mais importantes. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aías, filho de Cisa, eram os secretários da corte. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era supervisor dos governadores distritais. Zabude, filho de Natã, era sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aizar era administrador do palácio. Adonirão, filho de Ábida, era encarregado dos trabalhos forçados. Salomão tinha também em todo Israel 12 governadores distritais responsáveis por fornecer alimento para a casa do rei. Cada um deles fornecia provisões durante um mês do ano. Estes são os nomes dos 12 governadores: Ben-Ur, da região montanhosa de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saalbim, Bet-Semes e Elon-Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubote; Socó e toda a região de Éfer; Ben-Abinadab, em toda a Nafote-Dor. Ele era casado com Tafate, uma das filhas de Salomão. Baaná, filho de Ailude, em Taanac e em Megido, e em toda Bet-Seã, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, e todo o território desde Bet-Seã até Abel-Meolá, e para além de Joquemeão. Ben-Geber, em Ramote-Gileade,
incluindo as cidades de Jair, assim chamadas por causa de Jair, da tribo de Manassés. Em Gileade e na região de Argobe, em Bazã, incluindo 60 grandes cidades fortificadas com trancas de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, em Naftali. Ele era casado com Bazemate, outra filha de Salomão. Baaná, filho de Uzai, em Azer e em Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, incluindo os territórios de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador dessa região. O povo de Judá e Israel era tão numeroso quanto a areia na beira do mar. Todos estavam muito contentes e tinham comida e bebida com fartura. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates ao norte, até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. Os povos conquistados enviavam tributos a Salomão e continuaram a servi-lo durante toda a vida. Para a provisão diária do palácio de Salomão, eram necessários 30 cestos grandes de farinha da melhor qualidade, 60 cestos grandes de farinha comum, 10 bois dos currais de engorda, 20 bois do pasto, 100 ovelhas, e também veados, gazelas, corças e aves seletas. Salomão dominava sobre todos os reinos a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e havia paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança. E desde Dan ao norte até Berseba ao sul, cada família possuía sua própria videira e sua própria figueira. Salomão possuía 4.000 estábulos para os cavalos de seus carros de guerra e 12.000 cavalos. Os governadores distritais forneciam com regularidade o alimento para o rei Salomão e sua corte. Cada um providenciava para que nada faltasse no mês que lhe havia sido designado. Também providenciavam a cevada e a palha necessárias para os cavalos de guerra e os cavalos de carga nos estábulos do rei. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e conhecimento tão vasto quanto a areia na beira do mar. Sua sabedoria era maior que a de todos os sábios do Oriente e de todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etã, o Esraíta, e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. Podia falar com entendimento sobre plantas de toda a espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviavam seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. Capítulo 5. Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido um fiel aliado de Davi. Quando soube que Salomão, filho de Davi, tinha sido ungido como o novo rei de Israel, Hirão mandou representantes para cumprimentá-lo. Salomão enviou esta mensagem a Hirão: Você sabe que meu pai Davi não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor seu Deus, por causa das muitas guerras que as nações vizinhas travaram contra ele. Não podia construir enquanto o Senhor não lhe desse vitória sobre todos os seus inimigos. Agora, porém, o Senhor meu Deus me deu paz em todas as fronteiras. Não tenho inimigos e tudo vai bem. Por isso planejo construir um templo em honra ao nome do Senhor meu Deus, exatamente como ele instruiu meu pai Davi. Pois o Senhor lhe disse: Seu filho, a quem eu colocarei em seu trono, construirá o templo em honra ao meu nome. Portanto, peço-lhe que ordene que cortem para mim cedros do Líbano. Meus servos trabalharão ao lado dos seus, e pagarei aos seus servos o salário que você pedir. Como bem sabe, ninguém aqui corta madeira como vocês, sidônios. Hirão ficou muito contente quando recebeu a mensagem de Salomão e disse: Louvado seja o Senhor neste dia.
pois deu a Davi um filho sábio para ser rei dessa grande nação. Então enviou esta resposta a Salomão: Recebi sua mensagem e fornecerei toda a madeira de cedro e de cipreste que precisar. Meus servos levarão as toras das montanhas do Líbano para o mar Mediterrâneo. Ali colocarão as toras em balsas e as farão flutuar ao longo da costa até o lugar que você escolher. Ao chegar, desembarcaremos as toras e seus servos as levarão. O pagamento poderá ser feito com alimentos para o meu palácio. Assim, Hirão forneceu toda a madeira de cedro e de cipreste que Salomão desejava. Em troca, Salomão lhe enviava um pagamento anual de 20.000 cestos grandes de trigo para o consumo de sua corte e 20.000 tonéis de azeite puro de oliva. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. E Hirão e Salomão fizeram um acordo de paz. Então Salomão convocou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Enviou-os ao Líbano em grupos de 10.000 por mês, de modo que cada homem passava 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão era encarregado desses trabalhadores. Salomão também tinha 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra na região montanhosa e 3.600 chefes que supervisionavam as obras. Por ordem do rei, eles extraíram grandes blocos de pedra de alta qualidade e os modelaram para o alicerce do templo. Homens da cidade de Gebal ajudaram os construtores de Salomão e Hirão a prepararem a madeira e as pedras para o templo. Capítulo 6. No mês de Ziv, o segundo mês, durante o 4º ano de seu reinado, Salomão começou a construir o templo do Senhor. Isso ocorreu 480 anos depois que o povo de Israel foi liberto da escravidão na terra do Egito. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. A sala de entrada na frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e se projetava 4 metros e meio à frente do templo. Salomão também fez janelas com grades e molduras por todo o templo. Junto às paredes externas do edifício, nas laterais e nos fundos, ele construiu um anexo com salas. Esse anexo tinha 3 andares. O andar de baixo media 2,25 metros de largura, o segundo andar media 2,7 metros de largura e o terceiro, 3,15 metros de largura. As salas eram ligadas às paredes do templo por vigas apoiadas em saliências nas paredes, por isso as vigas não eram inseridas nas paredes em si. O acabamento das pedras usadas na construção do templo era feito na própria pedreira, de modo que não havia barulho algum de martelo, machado ou qualquer outra ferramenta de ferro no local da construção. A entrada para o andar de baixo ficava no lado sul do templo. Havia uma escada em caracol que subia para o segundo andar e outro lance de escadas que ia do segundo para o terceiro andar. Uma vez concluída a estrutura do templo, Salomão colocou um forro de vigas e tábuas de cedro. Além disso, construiu um anexo com salas junto aos lados do edifício, ligado às paredes do templo por vigas de cedro. Cada andar do anexo media 2,25 metros de altura. Então esta mensagem do Senhor veio a Salomão: Quanto a este templo que você está construindo, se seguir todos os meus decretos e estatutos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei a promessa que fiz a seu pai Davi. Habitarei no meio dos israelitas e jamais abandonarei meu povo Israel. Assim, Salomão terminou a construção do templo. Todo o interior, desde o piso até o teto, foi revestido com madeira. Revestiu as paredes e o teto com tábuas de cedro e, para o piso, usou tábuas de cipreste. Na parte de trás do templo, separou um santuário interno, o lugar santíssimo. Esse santuário interno media 9 metros de profundidade e era revestido com cedro do piso ao teto. O salão principal do templo, fora do lugar santíssimo,
media 18 metros de comprimento. Em todo o interior do templo, tábuas de cedro cobriam completamente as paredes de pedra e as tábuas eram enfeitadas com entalhes de frutos e flores abertas. Ele preparou o santuário interno na parte de trás do templo, onde seria colocada a Arca da Aliança do Senhor. Esse santuário interno media 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 9 metros de altura. Revestiu com ouro puro o interior do santuário e também o altar de cedro. Depois, Salomão revestiu com ouro puro o interior do restante do templo e fez correntes de ouro para a entrada do lugar santíssimo. Assim, terminou de revestir com ouro o interior de todo o templo, incluindo o altar do lugar santíssimo. Fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um medindo 4,5 metros de altura, e os colocou no santuário interno. As asas abertas de cada querubim mediam de uma ponta a outra 4,5 metros, e cada asa media 2,25 metros de comprimento. Os 2 querubins tinham a mesma forma e o mesmo tamanho. Cada um media 4,5 metros de altura. Ele os colocou lado a lado no santuário interno do templo. Suas asas abertas iam de uma parede à outra, enquanto as asas internas se tocavam no meio da sala. Revestiu os 2 querubins com ouro. Enfeitou todas as paredes do santuário interno e do salão principal com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Revestiu o piso do santuário e do salão com ouro. Para a entrada do santuário interno, fez portas de 2 folhas de madeira de oliveira e batentes de 5 lados. Essas portas de 2 folhas eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. As portas, incluindo os enfeites de querubins e palmeiras, foram revestidas com ouro. Depois, para a entrada do templo, fez batentes de 4 lados de madeira de oliveira. Fez também 2 portas articuladas de cipreste, cada uma com dobradiças que permitiam dobrar uma folha sobre a outra. Essas portas eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas e eram completamente revestidas com ouro. As paredes do pátio interno foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada 3 camadas de pedras cortadas. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Zive, durante o 4º ano do reinado de Salomão. A construção toda foi completada no 8º mês, no mês de Bu, durante o 11º ano de seu reinado. Portanto, a construção do templo levou 7 anos. Capítulo 7. Salomão também construiu para si um palácio e levou 13 anos para terminá-lo. Um dos edifícios que Salomão construiu se chamava Palácio da Floresta do Líbano. Media 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Nele havia 4 fileiras de colunas de cedro, com grandes vigas de cedro assentadas sobre as colunas. O teto do salão era de cedro e ficava acima das vigas, que eram sustentadas por colunas. Havia 45 vigas dispostas em 3 fileiras com 15 vigas em cada uma. Em cada lado do longo salão havia 3 fileiras de janelas, uma de frente para a outra. Todas as portas e suas vergas tinham batentes retangulares e eram dispostas de 3 em 3, uma de frente para a outra. Salomão também construiu o Salão das Colunas, que media 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Tinha na frente uma varanda com colunas e uma cobertura acima delas. Salomão construiu ainda a Sala do Trono, conhecida como Salão do Julgamento, onde se sentava para ouvir as questões a serem julgadas. A sala era revestida de madeira de cedro desde o piso até o teto. A residência onde ele morava ficava em torno de um pátio atrás do Salão do Julgamento e era construída da mesma forma. Ele também construiu uma residência semelhante para a filha do faraó, com quem havia se casado.
Todos esses edifícios foram construídos com grandes blocos de pedra de alta qualidade, cortados na medida exata de todos os lados, do alicerce até o beiral do telhado, desde o lado externo até o grande pátio. Algumas das grandes pedras do alicerce mediam 4,5 metros por 3,6 metros. Por cima dos alicerces foram colocados blocos de pedra de alta qualidade, cortados sob medida, e vigas de cedro. As paredes do grande pátio foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada 3 camadas de pedras cortadas, como as paredes do pátio interno do templo do Senhor, com sua sala de entrada. O rei Salomão mandou que viesse de Tiro um homem chamado Hirão. Ele era israelita por parte de mãe, uma viúva da tribo de Naftali, e seu pai, originário de Tiro, havia sido artífice em bronze. Hirão era extremamente hábil e talentoso em qualquer obra em bronze, e veio realizar todo o trabalho com metais para o rei Salomão. Hirão fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8,1 metros de altura e 5,4 metros de circunferência. Para o alto das colunas, fundiu capitéis de bronze com 2,25 metros de altura cada um. Cada capitel era enfeitado com 7 conjuntos de correntes entrelaçadas. Para enfeitar os capitéis no alto das colunas, fez 2 fileiras de romãs ao redor desses conjuntos de correntes. Os capitéis no alto das colunas da sala de entrada tinham forma de lírios e mediam 1,8 metro de altura. Nos capitéis das 2 colunas havia 200 romãs dispostas em 2 fileiras, perto da superfície arredondada e do conjunto de correntes entrelaçadas. Hirão colocou as colunas na entrada do templo, uma à direita e outra à esquerda. A que estava à direita deu o nome de Jaquim, e a outra, à esquerda, deu o nome de Boaz. Os capitéis no alto das colunas tinham a forma de lírios, e assim foi terminada a obra das colunas. Depois, Hirão fundiu um grande tanque redondo que chamaram de mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda a outra, 2,25 metros de profundidade e 13,5 metros de circunferência. Logo abaixo da borda, tinha ao seu redor 2 fileiras de frutos decorativos. Havia cerca de 20 frutos por metro em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora. 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura, e sua borda se projetava para fora como uma taça, semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 42 mil litros de água. Hirão também fez 10 bases móveis de bronze para levar água. Cada uma media 1,8 metro de comprimento, 1,8 metro de largura e 1,35 metro de altura. Foram construídos com painéis laterais presos com travessões. Tanto os painéis como os travessões eram enfeitados com entalhes de leões, bois e querubins. Acima e abaixo dos leões e bois havia guirlandas decorativas. Cada uma das bases tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Nos cantos das bases havia suportes para as pias de bronze. Os suportes eram decorados de cada lado com entalhes de guirlandas. Na parte superior de cada base havia um encaixe redondo para a bacia. Projetava-se 45 centímetros acima da parte superior da base, como um pedestal redondo, e sua abertura tinha 67 centímetros e meio de um lado ao outro. Do lado de fora, era enfeitada com entalhes de guirlandas. Os painéis das bases eram quadrados e não redondos. Sob os painéis ficavam as 4 rodas ligadas aos eixos que haviam sido fundidos como parte da base. As rodas tinham 67 centímetros e meio de diâmetro e eram semelhantes a rodas de carros de guerra. Os eixos, raios, aros e cubos das rodas eram todos de bronze fundido. Em cada um dos 4 cantos da base havia alças
que também eram fundidas como parte da estrutura. Em volta da parte superior de cada base havia uma borda com 22,5 centímetros de largura. Os suportes nos cantos e os painéis laterais eram fundidos com a base como se fossem uma só peça. Entalhes de querubins, leões e palmeiras enfeitavam os painéis e os suportes nos cantos em todos os espaços disponíveis, e havia guirlandas ao redor de tudo. As 10 bases tinham todas o mesmo tamanho e foram feitas iguais, cada uma fundida no mesmo molde. Hirão também fez 10 pias menores de bronze, uma para cada base móvel. Cada pia media 1,8 metro de diâmetro e tinha capacidade para cerca de 840 litros de água. Ele colocou 5 bases do lado sul do templo e 5 do lado norte. O grande tanque de bronze chamado Mar foi colocado perto do canto sudeste do templo. Também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim, Hirão terminou tudo que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçadas que enfeitavam os capitéis, as 400 romãs penduradas nas correntes nos capitéis, 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitavam os capitéis no alto das colunas, as 10 bases móveis para levar água com as 10 pias, o mar e os 12 bois debaixo dele, os baldes das cinzas, as pás e as tigelas. Hirão fez todos esses objetos de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no Vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão não pesou todos esses objetos, porque eram muitos. O peso do bronze não pôde ser medido. Salomão também fez toda a mobília do templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro para os pães da presença, os candelabros de ouro maciço, 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo, em frente ao lugar santíssimo. Os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes, todos de ouro. Os baldes pequenos, os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e os incensários, todos de ouro maciço. As dobradiças das portas de entrada para o lugar santíssimo e do salão principal do templo, revestidas com ouro. Assim, o rei Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado: a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo do Senhor. Capítulo 8. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei Salomão durante a festa das cabanas, celebrada no mês de Etanim, o 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor, junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sob as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca, e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora, e estão ali até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor.
Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Então, Salomão orou: Ó Senhor, tu disseste que habitarias numa densa nuvem. Agora construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Então o rei se voltou para toda a comunidade de Israel que estava em pé diante dele e abençoou o povo. Em seguida orou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu a meu pai Davi, pois lhe disse: Desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Contudo, escolhi Davi para reinar sobre meu povo, Israel. Salomão disse: Meu pai Davi queria construir este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essa tarefa não caberá a você. Um de seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu sua promessa, pois eu sou o sucessor de meu pai Davi. E agora ocupo o trono de Israel como o Senhor havia prometido. Construí este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e preparei nele um lugar para a arca que contém a aliança que o Senhor fez com nossos antepassados quando os tirou do Egito. Então Salomão se pôs diante do altar do Senhor na presença de toda a comunidade de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou: Ó Senhor, o Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a tua aliança e mostras amor leal àqueles que andam diante de ti de todo o coração. Cumpriste tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Fizeste essa promessa com a tua própria boca, e hoje a cumpriste com as tuas próprias mãos. Agora, ó Senhor, o Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando lhe disseste: Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente como você fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. Agora, ó Deus de Israel, cumpre a promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai. Contudo, será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Ainda assim, ouve minha oração e minha súplica, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo te faz hoje. Guarda noite e dia este templo, o lugar do qual disseste: Meu nome estará ali. Ouve sempre as orações que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de Israel teu povo, quando orarmos voltados para este lugar. Sim, ouve-nos dos céus onde habitas, e quando ouvires, perdoa-nos. Se alguém pecar contra outra pessoa, e se for exigido que faça um juramento de inocência diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e julga entre teus servos, entre o acusador e o acusado. Castiga o culpado e declara justo o inocente, cada um conforme merece. Se o teu povo Israel for derrotado por seus inimigos porque pecou contra ti, e se voltar para ti, invocar o teu nome e orar a ti neste templo, ouve dos céus, perdoa o pecado de teu povo Israel, e traze-o de volta a esta terra que deste a seus antepassados. Se o céu se fechar e não houver chuva porque o povo pecou contra ti, e se eles orarem voltados para este templo, invocarem o teu nome e se afastarem de seus pecados porque tu os castigaste, ouve dos céus e perdoa os pecados de teus servos, o teu povo, Israel. Ensina-os a seguir o caminho certo e envia chuva à terra que deste por herança a teu povo. Se houver fome na terra, ou peste, ou praga nas lavouras, ou se elas forem atacadas por gafanhotos ou lagartas, ou se os inimigos do teu povo invadirem a terra e sitiarem suas cidades, seja qual for o desastre ou epidemia que ocorrer, e se alguém do teu povo, ou toda a nação de Israel,
orar a respeito de suas aflições com as mãos levantadas para este templo? Ouve dos céus onde habitas e perdoa. Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Assim eles te temerão enquanto viverem na terra que deste a nossos antepassados. No futuro, estrangeiros que não pertencem a teu povo Israel ouvirão falar de ti. Virão de terras distantes por causa do teu nome, porque ouvirão falar do teu grande nome, da tua mão forte e do teu braço poderoso. E quando orarem voltados para este templo, ouve dos céus onde habitas e concede o que pedem. Assim todos os povos da terra conhecerão teu nome e te temerão, como faz teu povo Israel. Também saberão que neste templo que construí, teu nome é honrado. Se o teu povo sair para onde o enviares a fim de lutar contra seus inimigos, e se orarem ao Senhor voltados para esta cidade que escolheste, e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve do céu suas orações e defende sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, tua ira cairá sobre eles, e tu permitirás que seus inimigos os conquistem e os levem como escravos para outras terras, próximas ou distantes. Se caírem em si nessa terra de exílio e se arrependerem, suplicando-te: pecamos, praticamos o mal e agimos perversamente, e se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma na terra de seus inimigos, e orarem voltados para a terra que deste a seus antepassados, para esta cidade que escolheste, e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus onde habitas suas orações e súplicas, e defende sua causa. Perdoa teu povo que pecou contra ti. Perdoa todas as ofensas que cometeram contra ti. Faze que seus conquistadores os tratem com misericórdia, pois são o teu povo, a tua propriedade especial, que libertaste do Egito, uma fornalha de fundir ferro. Olha atentamente para as súplicas do teu servo e para as súplicas do teu povo Israel. Ouve e responde sempre que clamarmos a ti. Pois quando tiraste nossos antepassados do Egito, ó soberano Senhor, disseste a teu servo Moisés que separarias Israel de todas as nações da terra para ser tua propriedade especial. Quando Salomão terminou de fazer essas orações e súplicas ao Senhor, levantou-se de diante do altar do Senhor, onde havia se ajoelhado com as mãos estendidas para o céu. Ficou em pé e, em alta voz, abençoou toda a comunidade de Israel. Louvado seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel como prometeu. Nenhuma só palavra falhou das maravilhosas promessas que ele fez por meio de seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus seja conosco assim como foi com nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone. Que ele nos dê a disposição de fazer sua vontade e obedecer a todos os seus mandamentos, decretos e estatutos que ele deu a nossos antepassados. E que as palavras dessa minha oração na presença do Senhor estejam sempre diante dele, dia e noite, para que o Senhor nosso Deus defenda a causa de seu servo e de seu povo Israel, conforme as necessidades de cada dia. Então os povos de toda a terra saberão que somente o Senhor é Deus, e que não há nenhum outro. Quanto a vocês, sejam inteiramente fiéis ao Senhor nosso Deus, e obedeçam sempre a seus decretos e mandamentos, como fazem hoje. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão apresentou ao Senhor uma oferta de paz de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo de Israel fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio em frente ao templo do Senhor. Ali apresentou holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze na presença do Senhor era pequeno demais para tantos holocaustos, ofertas de cereal e gordura das ofertas de paz. Então Salomão e todo Israel celebraram a festa das cabanas na presença do Senhor nosso Deus.
Uma grande multidão havia se reunido de lugares distantes como Lebo-Amate, ao norte, e o Ribeiro do Egito, ao sul. A celebração durou no total 14 dias. 7 dias para a dedicação do altar e 7 dias para a festa das cabanas. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado sua bondade a seu servo Davi e a seu povo Israel. Capítulo 9. Salomão terminou de construir o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer. Então o Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, como havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi sua oração e sua súplica. Consagrei este templo que você construiu, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Quanto a você, se me seguir com integridade e retidão, como fez seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia sobre Israel para sempre. Pois fiz esta promessa a seu pai Davi. Um de seus descendentes sempre se sentará no trono de Israel. Mas, se você ou seus descendentes me abandonarem e desobedecerem a meus mandamentos e decretos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei Israel desta terra que lhe dei. Rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome e farei de Israel objeto de zombaria e desprezo entre as nações. E embora este templo seja agora imponente, todos que passarem perto dele ficarão chocados e horrorizados. Perguntarão: por que o Senhor fez coisas tão terríveis com esta terra e com este templo? E a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou seus antepassados da terra do Egito e, em lugar dele, adoraram outros deuses e se prostraram diante deles. Por isso o Senhor trouxe sobre eles essas calamidades. Salomão levou 20 anos para construir o templo do Senhor e o palácio real. Depois desse tempo, Salomão deu a Hirão, rei de Tiro, 20 cidades da Galileia. Hirão havia fornecido toda a madeira de cedro e de cipreste e todo o ouro que Salomão havia pedido. Contudo, quando Hirão veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, não ficou nada satisfeito com elas. Que espécie de cidades são essas, meu irmão? Perguntou ele. Então Hirão chamou aquela região de Cabu, como é conhecida até hoje. Hirão tinha enviado a Salomão 4.200 quilos de ouro. Este é o relato do trabalho forçado que o rei Salomão impôs para a construção do templo do Senhor, do palácio real, do aterro e do muro de Jerusalém, além das cidades de Azor, Megido e Gézer. O faraó rei do Egito havia atacado e conquistado Gézer. Matou seus habitantes cananeus, incendiou a cidade e a deu como presente à sua filha quando ela se casou com Salomão. Assim, Salomão reconstruiu a cidade de Gézer. Também construiu Bet-Horon Baixa, Baalate e Tamar, no deserto daquela região. Construiu cidades para servirem como centros de armazenamento e também cidades para seus carros de guerra e cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o reino. Ainda havia na terra habitantes que não eram israelitas: amorreus, hititas, ferezeus, heveus e jebuseus. Eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruído completamente. Salomão os recrutou para trabalhos forçados e é nessa condição que trabalham até hoje. Mas Salomão não recrutou nenhum israelita para trabalhos forçados. Eles o serviram como soldados, funcionários do governo, oficiais e capitães de seu exército, comandantes de carros de guerra e cavaleiros. Nomeou 550 israelitas para supervisionarem os trabalhadores de seus vários projetos. Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha do faraó, da cidade de Davi para o novo palácio que ele havia construído para ela.
Depois, construiu o aterro. 3 vezes por ano, Salomão apresentava holocaustos e ofertas de paz sobre o altar que havia construído para o Senhor e também queimava incenso perante o Senhor. Assim, ele terminou o trabalho de construção do templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, um porto próximo a Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Irão enviou uma frota com marinheiros experientes para servirem nas tripulações dos navios, junto com os marinheiros de Salomão. Navegaram a Ofir e trouxeram para Salomão 14.700 quilos de ouro. Capítulo 10. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Disse ela ao rei: "É verdade tudo que eu vi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para governar com justiça e retidão." Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os navios de Irão trouxeram ouro de Ofir e grandes carregamentos de madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer corrimões para o templo e para o palácio real, e também liras e harpas para os músicos. Nunca antes nem depois se viu tamanho suprimento de madeira de sândalo. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, além dos presentes costumeiros que ele já havia entregado com generosidade. Então ela e sua comitiva regressaram para sua terra. A cada ano, Salomão recebia cerca de 23.300 quilos de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes, de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesando 7,2 quilos. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 1,8 quilo. O rei colocou esses escudos no palácio da Floresta do Líbano. Então o rei fez um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um encosto arredondado. De cada lado do assento havia um apoio para o braço e, junto de cada apoio, a escultura de um leão. Também havia outros 12 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios do palácio da Floresta do Líbano eram de ouro puro. Não eram de prata, pois nos dias de Salomão a prata era considerada um metal sem valor. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegavam com os navios de Irão. Uma vez a cada 3 anos, as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra.
gente de todas as nações vinha consultá-lo e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. A cada ano, os visitantes traziam presentes de prata e ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos. Possuía 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outras perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras. E havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei os adquiriam da Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata e um cavalo, 150 peças de prata. Depois, eram exportados aos reis dos Hititas e aos reis da Síria. Capítulo 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos Hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas, e elas desviaram seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor como seu pai Davi tinha feito. No monte que fica a leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Camus, o repulsivo deus de Moabe, e outro para Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Salomão construiu esses lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifícios aos deuses delas. O Senhor se irou com Salomão porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Ele tinha advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Por isso o Senhor lhe disse: uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu a meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o entregarei a um de seus servos. Mas, por causa de seu pai Davi, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino de seu filho, e ainda assim não tirarei dele o reino inteiro. Deixarei que governe sobre uma tribo, por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou o edomita Hadade, da família real de Edom, para ser adversário de Salomão. Anos antes, Davi tinha derrotado Edom. Joabe, comandante do exército de Davi, tinha ficado para trás a fim de enterrar alguns soldados israelitas mortos na batalha. Enquanto estavam ali, mataram todos os homens de Edom. Joabe e o exército de Israel tinham permanecido ali 6 meses, até matarem todos os edomitas. Contudo, Hadade e alguns dos oficiais de seu pai conseguiram fugir e seguiram para o Egito. Na época, Hadade ainda era bem jovem. Partiram de Midian e foram a Parã, onde outros se juntaram a eles. Em seguida, foram ao Egito e se apresentaram ao faraó, o rei do Egito, que lhes ofereceu casas, sustento e terras. O faraó se agradou de Hadade e lhe deu em casamento sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis. A esposa de Hadade deu à luz um filho chamado Genubate. Táfnis o criou na casa do faraó, entre os próprios filhos do faraó. Quando chegou a Hadade no Egito a notícia de que Davi e seu comandante Joabe estavam mortos, ele disse ao faraó: deixe-me voltar para minha terra. Por quê?
Perguntou o faraó. O que lhe falta aqui para que você queira voltar para sua terra? Não me falta nada, respondeu ele. Ainda assim, peço que me deixe voltar. Deus também levantou Rezon, filho de Eliada, para ser adversário de Salomão. Rezon havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, e se tornado líder de um bando de rebeldes. Depois que Davi derrotou Hadadezer, Rezon e seus homens fugiram para Damasco, onde Rezon se tornou rei. Ele foi inimigo ferrenho de Israel durante o resto do reinado de Salomão e, assim como Hadade, causou muitos problemas. Rezon continuou a reinar na Síria e odiava Israel profundamente. Outro líder rebelde foi Jeroboão, filho de Nebate, um dos próprios oficiais de Salomão. Veio da cidade de Zeredá, em Efraim. Sua mãe era viúva e se chamava Zerua. Esta é a história por trás de sua rebelião. Salomão estava construindo o aterro e reparando os muros da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um jovem muito capaz e, quando Salomão viu como era diligente, encarregou-o dos trabalhadores das tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, Aías, profeta de Siló, encontrou-se com ele no caminho. Aías vestia uma capa nova. Enquanto os dois estavam sozinhos no campo, Aías pegou sua capa nova e a rasgou em 12 partes. Disse a Jeroboão: Fique com 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Estou prestes a tirar o reino das mãos de Salomão e entregar 10 tribos a você. Contudo, deixarei uma tribo para ele, por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Pois Salomão me abandonou e adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amonitas. Não seguiu meus caminhos nem fez o que me agrada. Não obedeceu a meus decretos e estatutos, como fez seu pai Davi. Contudo, não tirarei o reino inteiro de Salomão agora. Por causa do meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu a meus mandamentos e decretos, manterei Salomão no governo enquanto ele viver. Mas tirarei o reino do filho dele e darei 10 tribos a você. O filho de Salomão terá uma tribo, para que os descendentes de meu servo Davi continuem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar para o meu nome. Eu o colocarei no trono de Israel, e você governará sobre tudo o que seu coração desejar. Se der ouvidos ao que digo, seguir meus caminhos e fizer o que me agrada, e se obedecer a meus estatutos e mandamentos, como fez meu servo Davi, sempre estarei com você. Estabelecerei para você uma dinastia, como fiz com Davi, e lhe darei Israel. Por causa do pecado de Salomão, castigarei os descendentes de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para junto de Sisaque, rei do Egito, e ficou ali até a morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, incluindo todos os seus feitos e sua sabedoria, estão registrados no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel em Jerusalém. Quando morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão foi seu sucessor. Não deixe de se inscrever e nos ajudar a levar as belas histórias bíblicas a todo o mundo. Compartilhe nosso canal a um amigo e seja um instrumento nesta missão. Até mais!